O que representa a falta de limites para o futuro da criança? Os especialistas são taxativos na resposta. A falta de limites vai comprometer toda a vida dessa criança. Veja o que diz a neuropsicóloga e psicopedagoga Creuza Gatti. Professora, qual o reflexo nas escolas das crianças e adolescentes que chegam sem limites bem definidos em casa? Olha, há sérias consequências. Há crianças que chegam na escola e não conseguem executar as atividades propostas pela escola. Por quê? Na escola existe uma rotina, existem regras e existem limites. Como ele não está acostumado com isso, ele começa a desempenhar um papel inadequado, atrapalhando o andamento da sala, bem como a sua própria aprendizagem. Ele não consegue estar dentro de sala de aula, ele não consegue estar realizando as atividades e, com isso, ele vai gerando um déficit nesse processo de aprendizagem. Uma coisa, professora, existe também uma questão dinâmica e de indisciplina, né? Sim, A pessoa cria problemas de relacionamento, os limites não são muito claros, então ele acaba ultrapassando o direito dos outros, tudo isso acontece. Acontece porque, como ele não sabe respeitar o outro, ele não aprendeu. Em casa ele foi sempre o primeiro, ele pôde fazer tudo o que ele quis. E eu vejo assim, a criança pode sim fazer muitas coisas, muitas, mas ela tem que aprender que algumas coisas ela não pode fazer. E em alguns momentos ela também não pode fazer. Então ela tem que ter esse discernimento, ela tem que ter um parâmetro, né? Porque nós estamos criando cidadãos, nós enquanto pais. Né? E enquanto pais nós temos obrigação de impor limite, de impor responsabilidade, desde pequenininho. Nós não devemos ter sentimento de culpa de educar. Educar faz parte do nosso papel. Né? Nós não podemos ser autoritários, mas nós devemos ser autoridade dentro de casa. E a verdade é que quando os pais não costumam assumir esse papel e colocar esses limites, alguém na sociedade vai fazê-lo, né? Vai. Sem sombra de dúvida. Aí ele está delegando ou para a escola, né? A escola tem que, além de ensinar, ela tem que ensinar valores, ela tem que ensinar limites, não só os conteúdos programáticos, porque a família de hoje, na grande maioria, está deixando de educar. E aí gera aquela coisa assim dentro da família. Ah, tudo causa trauma, tudo causa bloqueio. Não, não causa. Educar não causa bloqueio, não causa trauma algum. O que causa bloqueio, o que causa trauma é não educar, é não impor limite, porque lá fora ele não vai saber respeitar. E aí ele vai se perder. Veja, uma criança que não sabe esperar a vez do outro, ele tem que ser sempre o primeiro, ele vai ser um ótimo cidadão lá fora? Não, ele vai querer burlar todas as leis, ele vai querer furar a fila de cinema para comprar ingresso, se ele for num banco enquanto adulto e ele puder trapacear para entrar na frente do outro, ele vai fazer. Por quê? Porque ele não aprendeu na infância a respeitar o outro. E nós, enquanto pais, devemos ensinar isso. Não é ser o espertinho, né? Isso não é ser esperto. Isso é falta de educação mesmo. É falta de valores, é falta de limite, né? Então, nós devemos saber respeitar. Mais uma questão importantíssima. Professora, é necessário palmadas para se educar? Não, não precisa de palmadas. Se eu, desde pequeno, tenho uma criança pequena em casa e eu começar a mostrar para ela o que é certo e o que é errado, e eu ter uma atitude de dizer para ela que aquilo é errado e não voltar atrás porque ela fez birra, porque ela chorou, eu vou conseguir educar sem palmada. Eu não preciso gritar, eu não preciso bater, eu não preciso fazer nada que eu agrida esse ser que está em minhas mãos. Me fala uma coisa, e é preciso ter uma lei específica dizendo se deve ou não ter palmada? Bom, nós já temos a lei, né, que é o ECA, né? Já existe uma lei que não pode agredir criança.
Para que mais uma lei da palmada? Eu vejo que isso falta o quê? Falta bom senso nosso, enquanto adultos, na educação dos nossos filhos. E bom senso de quem está propondo, né? Também. Não é o momento também. Não, eu vejo assim que nós já temos as leis. O que nós temos que fazer, eu acho que é educar o cidadão para ele saber educar os teus filhos também. Filho não nasce com manual de instrução, mas nós, enquanto adultos, temos que ter bom senso. Eu posso falar firme com meu filho e ele saber que eu amo ele, que eu tenho carinho por ele e eu não preciso bater. Eu não preciso gritar. Ele sabe que eu dou amor, que eu dou atenção, mas na hora que eu digo não, é não. Eu posso dizer poucos nãos, mas esses nãos que eu estou dizendo vão ser mantidos. Eu não vou voltar atrás, não vou perder minha autoridade perante meu... Às vezes uma palmadinha, professora, que não é dada em casa, essa palmadinha pode ser dada pela sociedade, né? Falando assim, num sentido figurativo. Sim, sim. E normalmente a palmadinha mais dolorosa é a da sociedade. E dói mais, porque ele não soube lidar com frustração quando ele era criança. Né? E a gente tem que aprender a lidar com frustração. Às vezes a criança que quer tudo e tudo ela recebe, ela não sabe lidar com frustração. Apesar de toda essa orientação dos especialistas, ainda tem muitas situações que acabam fugindo do controle dos pais. E aí? O resultado você confere no próximo bloco.